faxina, ela ultrapassa essas realidades cotidianas. Ela entra lá no mais profundo do sentido da nossa vida. É lá onde a gente precisa retirar os excessos, para que a gente tenha condições de extrair o que realmente importa. Porque todos nós queremos ser felizes. Às vezes não somos felizes é por causa das escolhas erradas que a gente faz. E quando eu falo de felicidade, eu não estou falando de ausência de problemas. Essa é utópica, essa não existe. Eu estou falando da possibilidade de nós vivermos confortáveis em nós. De você olhar para a vida que você está vivendo e você ficar satisfeito com o resultado que você está tendo. Isso é possível. A nossa vocação é essa. Não é ter uma vida extraordinária. Porque às vezes a gente olha para as pessoas famosas, né? A gente fala, nossa, que vida extraordinária deve ter aquela pessoa. Nada. Quando ela chega em casa, quando ela está a sós com ela, com as pessoas que fazem parte do mundo dela, aquilo é absolutamente ordinário como a vida de todo mundo. Os palcos não são eternos. Aquele astro do cinema que você vê brilhando na tela, olha o que aconteceu com ele. Um homem que ganhou Oscar, um homem que ganhou inúmeros prêmios ao longo da sua vida e de repente não consegue administrar a infelicidade do momento, ou não soube administrar o sair de cena, porque isso também é perigoso. Ninguém está livre de perder o sentido da vida. E eu particularmente penso que pode ser para mim e para você uma oportunidade de nós revermos o que estamos fazendo na nossa vida. Às vezes a gente corre demais, às vezes a gente se expõe a um contexto de tanta necessidade, que a gente acaba morrendo antes da hora. Talvez esteja numa época em que as pessoas estejamos vivendo uma época em que as pessoas precisarão simplificar as suas vidas. Tamanha a complexidade do mundo. O mundo é cada vez mais complexo, minha gente. Porque quanto mais ele facilita a nossa vida, mais complexo ele fica. Porque ele gera possibilidades. Um mundo que oferece muitas possibilidades ao ser humano de deslocamento, possibilidades de conhecimento, de entretenimento, ele vai ficando cada vez mais complexo. Não é um mundo simples que nós tínhamos há 100 anos atrás, onde você tinha, para fazer uma viagem para chegar na Europa, você levava 10, 12 dias de navio. Hoje não, 8 horas de avião você está lá. Você pousa em Portugal. Essas facilidades complexificam a nossa vida. Porque quanto mais a gente pode, mais complexo a gente fica. E quando somos muito complexos, a gente se perde no contexto das escolhas, a gente tem dificuldade de encontrar o que é essencial. Porque aquele que pode muito, ele corre o sério risco de não escolher o que ele realmente precisa. Porque entre aquilo que a gente pode e entre aquilo que a gente realmente precisa, há uma distância muito grande. E só a sabedoria nos faz reconhecer, no meio de tudo isso que eu posso, o que realmente preciso. É aí que eu digo que precisamos fazer a faxina. Por causa dos excessos que fazem parte de nós. São muitos os excessos que nós alimentamos como prioridade, como algo inadiável, como pegar um avião no momento em que o tempo está ruim, ou tentar pousar no momento em que as situações são desfavoráveis. Quem dera a gente pudesse mudar o destino daquele jato, né? Continua, piloto, vai até São Paulo, pousa no aeroporto seguro. Quantas vezes eu precisei, nas minhas viagens, fazer pousos arriscados porque a gente precisava chegar? Eu não sei se hoje eu faria isso ou não, de verdade. Acho que é melhor a gente perder o compromisso. Ou então, no momento que nós estamos cansados demais, assumir, olha, eu não vou pegar essa estrada hoje. Eu não vou pegar essa estrada porque eu preciso dormir. Infelizmente, eu não chego amanhã a tempo. Sabe, a gente ter coragem de modificar a estrutura das urgências. Urgente é viver, minha gente. Urgente é voltar para casa.
é encontrar os filhos que a gente tem. Urgente é amar. E às vezes essa urgência, porque a gente quer chegar, nós somos capazes de parar hoje e esperar ali algumas horas, porque isso é urgente. Às vezes a gente confunde, né? Urgência não é você correr para chegar. A urgência é você querer chegar. Então, às vezes, porque eu quero realmente chegar, eu vou precisar dormir algumas horas para que eu tenha condições de chegar bem. Não me expor ao risco desnecessário, porque a vida já tem riscos demais. Aí por amor, como dizia o poeta, né? O escritor, o amor não desiste de nós. A gente pode até desistir dele, mas se tem uma coisa que você nunca vai perder na vida, é a insistência do amor por você. Ele quer abrigar o seu coração, porque nós somos feitos para isso. Pode observar, os momentos em que você mais foi feliz na vida, foi o momento que você amou intensamente. Não foi o momento que você ganhou dinheiro, não foi o momento que você fez sucesso. Mesmo porque o dinheiro e o sucesso, essas coisas só têm sentido se você tem pessoas que te amam ao seu lado. Jesus já falava isso, que o dinheiro só tem sentido se for para gastar com as pessoas que nós amamos. Então de nada vale você ter construído toda uma estrutura se lhe faltam pessoas que ajudem a significar essa estrutura construída. Isso é urgente. É você administrar a sua vida para que você tenha condições de estar mais tempo ao lado dos que você ama. Eu me lembro que há uns 3, 4 anos atrás, não sei se foi na Suécia ou na Suíça, em que as pessoas estavam escolhendo ganhar menos e viver melhor. Como é que ganhavam menos? Diminuíam um tanto do trabalho que fazia. Porque é assim mesmo, chega um momento em que você descobre que o essencial, o que realmente importa, se opõe muito ao jeito como nós vivemos. Então eu quero estar ao lado dos meus filhos, eu quero vê-los crescer, então eu tenho que diminuir o tanto que eu trabalho. Eu tenho que abrir mão de alguma coisa. É que na verdade a sociedade de consumo nos coloca dentro de um movimento que a gente não sabe onde vai parar. É uma pergunta que às vezes a gente nem se faz. Quanto eu custo todo mês? E esse quanto eu custo não fecha. Se você quiser custar cada vez mais, é só você ir agregando situações complexas. É só você ir agregando mais realidades que de repente o mundo lhe ofereça. Você pode. Então você vai incrementando a sua vida de um jeito. Uma casa aqui, uma casa ali, um apartamento aqui, isso ali, 2 carros. E você vai multiplicando o seu gasto e você vai perdendo o direito de desacelerar. Ou então as pessoas que são dependentes de você. Às vezes é assim mesmo. É tanta gente que depende de nós que a gente não tem o direito nem de adoecer. Aí é a hora de você distribuir as responsabilidades, né? Olha, o bem-sucedido, né, de uma casa, você corre o risco de viver a vida inteira sendo aquele que vai suprir as necessidades de todos. Porque todo mundo olha para ele como se ele tivesse a obrigação de dar conta da vida financeira de todo mundo dentro daquela casa. Distribuir bem essas realidades, essas responsabilidades, para você ter condições de fazer essa sua faxina. Volto a dizer, tem de fazer a gente pensar na qualidade de vida que nós estamos tendo. Não dá para desperdiçar a vida assim, minha gente. Ela é preciosa demais. A vida é muito preciosa. E nós não podemos julgá-la assim pela janela. Às vezes falta a oportunidade, né, do desacelerar, de nos colocar ao lado das pessoas que nós amamos. Eu não me canso de pensar sobre isso, minha gente. O melhor lugar do mundo é um só. É aquele que nos dá a oportunidade de estarmos ao lado das pessoas que nós amamos. Faça isso com você. Faça essa faxina. Tenha a coragem de mexer na estrutura da sua vida para que você tenha condições de beneficiar você, aqueles que estão ao seu lado. Vamos parar de viver, ou então vamos tentar começar a mudar essa estrutura louca de vida em que nós estamos mergulhados nela.
Essa estrutura é perigosa demais, ela nos leva antes da hora. Ela nos distancia do essencial. Tenha coragem de parar a sua agenda por uns 2, 3 dias e dizer: vou reconfigurar a minha estrutura. Eu vou pensar melhor nas minhas escolhas. Vou cuidar um pouco mais do meu coração. Vou dar um pouco mais de oportunidade ao meu coração para ser inteiro. Não é? Porque às vezes a gente vai vivendo tão esfacelado, e aí a tristeza vem e a gente não sabe porquê, a angústia chega, a gente não sabe porquê. Porque no fundo, nós sabemos que escolhemos errado. No fundo, o coração se acusa. Em última instância, seremos levados a um tribunal, onde nós seremos réu e juiz. E lá, a sentença será dada por nós mesmos. Como se fôssemos 2 personagens num único momento. Eu sou o réu, eu sou o juiz. E ali eu terei de dizer a mim mesmo, ao juiz que sou, o réu diz ao juiz o que fez da própria vida e escutará do juiz a sentença. Se estaremos condenados ou se estaremos libertos. Porque o que nos aprisiona e o que nos liberta é a nossa consciência. É quando a gente deita a cabeça no travesseiro e consegue dormir com aquilo que escolheu viver, com aquilo que escolheu ser. Esse é o julgamento que todos nós deveríamos enfrentar diariamente. No dia de hoje, como foi que eu vivi? Mereço ser absolvido? Ou mereço uma condenação? Não uma condenação que me reifique, que me paralise. Não. Uma condenação que me permita refletir e me fazer melhor para assumir o dia de amanhã com um pouco mais de sabedoria,